nesse sentido... 38, só fazer só uma pergunta pro 38. 38, tu é católico ou protestante? Renato 38, Cristo fundou uma igreja ou não? Ele não é padre. Ele não é padre. Como um casamento nulo. Ele não é padre. Ele entrou na igreja. Não sem intenção de ser padre. Não, nesse 38, só fazer só uma pergunta pro 38. 38, tu é católico ou protestante? Eu acredito em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entro em qualquer igreja no fim de semana. Eu frequento... Pergunta se a pergunta que fica é se Lutero está satisfeito. Meu mestre me afirmou que se tivessem 2 ou 3 pessoas de nome dele, ele estaria lá, não é isso? Hein? Quando... Você lembra a história que eu contei que o cara tava com as tripas, com o pau, com tudo enrolado no eixo cardão lá do negócio? E eu pedi pra fazer uma oração. Você acha que ele perguntou qual era a minha denominação? Não. Hein? Não. Interessava pra ele ali se eu era católico, protestante, que desgraça eu era, não é isso? Hein? Mas qualquer pessoa pode, qualquer pessoa viva pode interceder pelo outro, né? É isso. Mas dizer, tem um mestre, tem um cara chamado Jesus que ama você. Ele basta uma palavra. Você quer rezar o Pai Nosso comigo? O seu fim não vai ser em vão, não é isso? Você quer Jesus? Eu vou rezar com você. Ele vai perguntar, não, mas eu quero saber se você... Qual rito, né? Você é da missa nova? Hein, Rasta? Você é da missa nova que não vale, não é isso? Você é da... Não vale. O cara vai perguntar isso porra nenhuma. Eu não sou celebracantista, não, mas tá ficando quentinho o chão, viu, Rasta? Cuidado. Como? Renato 38, Cristo fundou uma igreja ou não? A própria Bíblia refere várias igrejas, não é isso? Não. Como não? A igreja de Éfeso, a igreja da Filadélfia, a igreja de não sei onde, a igreja uma coisa de é dizer que geograficamente o prédio está ali e outra coisa é era chamada de a igreja de não sei onde, não é isso? Hã? Existia hierarquia entre elas naquela época? Da carta de Paulo? Não tinha nem comunicação, pô. Como é que ia ter hierarquia, não é isso? Tanto tem hierarquia que Paulo está escrevendo as cartas para orientá-los. Isso. E a maioria das coisas que ele diz quem orienta tem posição hierárquica acima do orientado ou não? Mas orientação você pode receber de alguém que você está, inclusive, abaixo da sua hierarquia. Não, mas orientação é uma coisa, a ordem é outra. Autoridade, né? Quem deu autoridade a Paulo para orientar a igreja de Éfeso? De Jesus. Né? Os apóstolos todos, puta que pariu, né? Então, quando estamos ali nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, Renato 38, né? Tipo, uma das primeiras discussões é, tipo, a gente teve Judas o traidor, não é isso? O que é que a gente faz? Tipo, Judas, ele era aqui, tipo, bispo nosso, né? Tipo, ele era do nosso rolê. Quem é que vai entrar no... Era o tesoureiro de Jesus, bicho. Era o tesoureiro de Jesus. Sim. Ponto é, alguém teve que ser nomeado para substituir. Então, há uma decisão institucional. Então, tipo, há uma igreja ali já em Atos dos Apóstolos sendo fundada, né? E, tipo, Pedro tem discípulos, esse discípulo tem discípulo, esse discípulo tem discípulo. Aqui, quando a gente, tipo, fala, né, da igreja católica, a gente tem um negócio chamado sucessão apostólica, certo? E isso, se não fizesse nenhum sentido, tipo, não teria nem por que ter na Bíblia essa discussão e não teria nem por que a gente... Eu reconheço a primazia da igreja católica. A gente ficava só com umas narrativas de evangelho, né, tipo, acerca dos acontecimentos da vida de Jesus, e a parte do Velho Testamento que se referia à vida de Jesus. Se fosse só assim, né? Mas não, Jesus deixou uma igreja. Tipo, eu acho que é inegável, eu acho que é impossível você, Renato 38, então, aqui meu amigo, negar que ele instituiu uma igreja. Eu não nego. Inclusive, uma coisa mais forte, inclusive, do argumento mais forte do que o que você está dizendo, é a árvore pelos frutos. Quem escolheu os livros da Bíblia? A pergunta é essa. As igrejas evangélicas reconhecem a escolha da igreja católica? Sim ou não? Reconhece e reduz. Não tem nenhum livro a mais. É só a menos, não é isso? Hein? Eles reconhecem que a igreja católica escolheu os livros certos. Os evangélicos não teriam a Bíblia se não fosse a igreja católica, não é isso? Sim, o que diz que a autoridade da igreja precede a autoridade do texto, né? Porque ele escolheu o texto. Ele que disse que os textos podiam estar lá, não é isso ou não? Hein? Então, tipo, não faz sentido você pegar o texto, né, que só tem autoridade por causa de uma autoridade que é prioritária a ela, né, que é anterior a ela, né, e você usar esse texto para destruir essa autoridade. É isso, mas se o Malboro tem alguma coisa a dizer a respeito existe autoridade real e formal. Quem ganhou a eleição na Venezuela? O oficial é uma coisa e a realidade é outra, não é isso? O Lança Leite é um padre de verdade?
O Papa reconhece ele como um Papa de verdade. Você vai receber a comunhão da mão do lança-leite? Sim. Não. Essa heresia. Sim, melado, inclusive, se for o caso. Aqui eu vou ter que te denunciar como herege, certo? Porque Eu recebo. Vou ter que te denunciar como herege. Essa heresia, ela já foi debatida, né? Tipo, nos primeiros séculos, já é a heresia donatista, né? A validade do sacramento não pode depender da idoneidade do padre. Se ela dependesse... Ele não é padre! Ele não é padre! Ele não é padre! Como um casamento nulo! Ele não é padre, ele entrou na igreja, não sem intenção de ser padre. Ele já era comunista de ser padre. A ordenação dele foi feita... É inválida, é nula, como um casamento de travesti. A ordenação dele é tão válida como um casamento de travesti. Um cara que já era comunista antes, porra, esse cara não pode ser ordenado. A ordenação dele é nula, não vale porra nenhuma. Você pode estar dizendo isso aí, certo? Não, ele era comunista antes, sim ou não? Com que idade ele se ordenou? O que, é que ele fez antes da vida? Isso não pode se ordenar, a ordenação dele não vale porra nenhuma. Renato, a autoridade não é nem minha nem tua para dizer isso. Né? É ele que disse. Quando tu pega, veja só, calma. Tu sabe o que está no coração de cada padre tradicionalista que tu conhece? Não é isso? Então, tipo, não sabe, né? Então, se a gente for ficar dependendo da sinceridade do padre, da idoneidade do padre, entendeu? A gente não ia ter mais sacramento. Tu acha que Jesus Cristo ia impedir que os filhos deles chegassem ao sacramento por causa de uma coisa porca e michuruca e efêmera como a idoneidade de uma porra de um padre? A questão não é a idoneidade do padre. O professor Olavo... É a validade da ordenação do cara. Não, é a validade da ordenação do cara. Batia muito nesse cara. Então, mas a validade da ordenação, se ela depender da idoneidade do cara e da sinceridade dele, tipo, fudeu. Entendeu? Não, negativo. O cara pode mentir, o cara pode ter aparência de tradicionalista e mentir também, entendeu? Então não pode depender disso. Veja, eu tô entendendo o que você tá dizendo, tipo, eu odeio o padre Lancelotti, tá ligado? Tipo, mas a justiça quem vai fazer com ele é Deus. Se ele deu um sacramento ali para um cara que se ajoelhou e que estava em estado de graça, aquele cara recebeu o corpo de Cristo. E isso é uma das coisas mais importantes, né? Da autoridade que Cristo instituiu na igreja, entendeu? Porque não é pra gente, né, fazer... essa autoridade ela não é dada pra gente, essa autoridade foi instituída para Cristo. Quem vai se ver com Cristo por ter ministrado os sacramentos, né, na hora de separar o joio do trigo é o padre Lança-Leite, entendeu? Aí ele tá fudido, entendeu? E a galera que caiu no erro junto com ele, que ele induziu ao erro, vai cada padre ruim desse que você tá falando, tipo, ele vai e arrasta a galera pro inferno com ele. Assim como um padre bom pode arrastar todo mundo. Mas a gente não pode depender, né, tipo, da idoneidade de alguém, tipo, tá entendendo? Pra dizer que aquele cara é padre ou não. Se a gente tem que confiar na ordenação. Se a ordenação foi feita, tipo, segundo os moldes formais, né, o sacramento que ele tá fazendo ali é válido, entendeu? Tipo, e você não é culpado por isso, entendeu? Se eu tiver num lugar que não tem outra missa, a não ser de um padre da teologia da libertação, a minha obrigação ainda é ir a de lá e de tomar. Isso não sou eu que tô dizendo, isso é a autoridade da igreja, tá entendendo? Tipo, essa é... Porque, veja, quando começou ali essa discussão nos primeiros séculos, imagina a quantidade de doidão, de padre doidão que não tinha, tá entendendo? Fazendo todo tipo de coisa, que fazia ritual, não sei o que lá, entendeu? Imagina a quantidade de merda que não tinha na época. Então começou essa discussão, né? Que é a heresia, o Instituto Marlboro. Pode falar um pouco sobre a heresia dos donatistas, Instituto Marlboro? Só uma coisa, eu não tô falando sobre a intenção do cara. Eu estou falando sobre atos públicos do cara. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é comunista, quem é filiado ao Partido Comunista, quem é comprometido, militante a grupo comunista... Mas ele nunca foi filiado ao Partido Comunista, esse é o problema. Tipo assim, se o cara chegou lá só para comer, se o cara tá dentro da igreja para comer, ele pode não ter uma intenção ruim, mas eu não tenho autoridade para dizer que eu não tenho como julgar o coração dele. Agora, na hora que o cara tem uma militância específica de serviço a Satanás e se ordena posteriormente sem nunca se arrepender aos atos dele, é lógico que a ordenação é nula, porra. Esse cara é infiltrado, porra. Como é que você vai reconhecer o cara como autoridade espiritual? Não é porque ele Quais nunca... são os critérios para uma ordenação válida? É porque, calma. Então, eu não porque sou para você ser considerado excomungado... Não, calma, Aqui a questão é porque é o seguinte,
Ou se a gente entenda que se eu pegar esse sentimento que você tem, que é um sentimento que eu compartilho, certo? Tipo, o padre Lança-Leite, eu não vou procurar receber comunhão dele, tá ligado? Você vai se confessar com ele? Se aconselhar com ele? Você vai se confessar? Se só tivesse ele ali, eu me confessaria com ele facilmente. Facilmente. E a minha confissão com ele, tá ligado? Quanto mais profunda fosse a insinceridade dele, mais fundo ele ia terminar no lago de fogo. Eu preferia me confessar com meu pai, que tem autoridade espiritual sobre mim. Calma aí. Eu fui confessar esse fim de semana, o padre estava dormindo. Calma aí, vamos O padre estava roncando, eu confessando, cara, esses dias. Eu não sou padre, eu não sou padre. Ele roncando, eu tô ouvindo ronco, cara. Renato, é porque você tá olhando para isso da maneira errada, você tá invertendo o negócio, tá entendendo? Tipo, você tem que, tipo, isso é uma garantia que a igreja é uma mãe por fazer isso, tá entendendo? Por ela deixar que um filho de uma puta, de um pedófilo escroto, filho de uma puta comunista, tá entendendo? Tenha a capacidade de ouvir a sua confissão e ministrar o sacramento Em nome de Jesus. Sim, o fato dela só na crise. É pior. Esse cara tá indo pro inferno. Tem papa que tá no inferno. Tá entendendo? É isso. Agora, por eu não ser um leigo... Dante não colocou um monte de papa no inferno? Nenhum de nós... Ele não pegou e parou de se confessar porque ele achava que o padre fulano, não sei lá, ele colocou um bispo lá, né? Ele colocou alguns papas, entendeu? Renato, digo mais. Eu reconheço que os padres têm um papel, têm e tiveram um papel fundamental. Até o Big Bang, as universidades... Os padres foram fundamentais, inclusive... Não, mas isso aí é em termos civilizacionais, eu não estou falando disso. Né? Agora, se eu fosse pegar em termos civilizacionais, o padre Lança-Leite ele teria que ser extirpado da vida agora, tá entendendo? Mas a gente não está falando em termos institucionais, a gente está falando do ministrar dos sacramentos, que tem a ver com a salvação da alma, que é um negócio infinitamente superior a qualquer governo do mundo. Se o mundo cair nas mãos dos comunistas, entendeu? E uma alma se salve e vá para o céu, essa alma que se salva vai para o céu, ela ainda vale mais do que todos esses potestados, entendeu? Perfeito, então, exatamente. Inclusive, Renato, mas é mais do que isso. Os caras meteram uma denúncia criminal, porque eu disse que a alma de uma criança valia mais do que todos os animais para Deus. Os caras meteram uma denúncia de apologia ao crime. Por quê? Não, porque eu disse, não é nem minha opinião, para Deus. E me meteram a denúncia de apologia ao crime. Ela te meteu uma denúncia por isso, foi. Não, apologia ao crime. Apologia ao maltrato. Que não tem hospital veterinário. Isso é apologia ao maltrato de animais. Todos os animais do mundo não valem uma alma de uma criança. Isso não é nem o poste mijando no cachorro, é o policial pegando o cachorro e batendo no cara. Né? Vocês estão me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo? Você concorda que a salvação foi da igreja, né? Estou ouvindo, Miorim. Você concorda que várias Renato, até a igreja de Canalha, até a igreja de Macedo, tem pessoas salvas, né? Mas, Renato, com intenção ali, ou não? Renato. Se elas estão salvas, elas estão dentro da igreja. Entendeu? Mas, Renato, o cara que tá embaixo do caminhão que entrega lá, ele não quer saber qual é a denominação. Eu acho que o cara rezou o Pai Nosso. Tudo bem, Renato. Ninguém tá falando disso. Por exemplo, você pode, tipo, o batismo, por exemplo, é um negócio bastante amplo. Tipo, tem uma permissividade muito grande para quem pode batizar ou não, né? Até porque você tá ali, tipo, sei lá, uma criança digamos, você chegou ali, tem uma criança, você teve um caso de uma criança num para-brisa. No para-brisa, né? Você, Renato, 38, pode pegar tipo uma água tipo, e se alinhar à intenção da igreja e dizer, tipo, eu te batizo em nome de Jesus a vida dessa criança. Exato, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usar essa forma, tá entendendo? Renato, tem um batismo válido, mas, por favor. Mas é uma coisa até mais específica, Renato. Veja como são as coisas. O padre, quando está no ato da comunhão, ele está em persona Cristo. Ele está, tal como a pessoa de Cristo, ali naquele momento e distribuindo o corpo e o sangue de Nosso Senhor. O padre Júlio Lancelotti se celebra a missa até o dia que sua ordenação não seja considerada válida. Ele está distribuindo o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão em sua frente. Esse ato, a transformação. Eu acho que o que Renato estava falando era justamente a ordenação, não é isso? Exatamente. Eu não sei quem é o Lancelotti. O processo de ordenação. Então, quais são os critérios para se ordenar um padre? Alguém consegue esclarecer? Você precisa ser batizado? O que mais? A questão é a mesma coisa do casamento. A intenção do casamento, a intenção de fraude prévia,
anula o casamento. A intenção de fraude prévia da ordenação. Mas aí não é também anula a casamento, né? ordenação. Isso Mas é não- lógico, mas já não tem era intenção de militante, Deus. se arrependeu, porra. Mas, Renato, para haver o reconhecimento de nulidade, o padre não tem que dar a sentença? Formalmente, pra mim, já tá reconhecido. No meu Não, coração, bem. já é reconhecido. Pra mim, não é. Aí a gente precisa Aí então você vai dizer que Maduro ganhou a eleição, pronto, que a porra é oficial. Aí a gente Não. precisa perguntar aqui, Lutero, você, no dia de hoje, Tá feliz Tá pra caralho. tá feliz pra caralho. Eu acho que ele tá feliz pra caralho. Meu amigo Renato, deixa-me lhe perguntar. Vossa Senhoria acredita que no ato da Eucaristia, Jesus está fisicamente presente no ato da Eucaristia? Você lembra de Jó, da história de Jó? Sim, lembro. Que Deus pergunta, você tá vendo essas estrelas aí, sacana? Você sabe por que Deus, o papai aqui criou essas estrelas? Então, não tente compreender o mestre, né, velho? Seu papel aqui é obedecer. Eu considero que meu papel é obedecer. Então você tem que obedecer o fato de que o sacramento que o padre Lancelotti ministra é válido. Sim, Não quando tem- foi que Jesus não disse? tem- Quando foi que Jesus não dá. disse que o padre Lança-Leite era um padre de verdade, velho? Ele disse a Pedro que o que ele ligar no céu, o que ele ligar na terra estará ligado no céu. Essa ligação de Pedro, ela está presente até hoje na Igreja Católica. Está presente tá presente na Igreja Ortodoxa também, tipo, que tem a sucessão, tá entendendo? Embora tenha a questão do cisma, os sacramentos são válidos, certo? Então, assim, esse é o grande momento. Vai ser você e eu e as nossas convicções políticas, entendeu? Que vão julgar aquilo que tipo é ligado ou desligado. Não tem nada a ver de política. Não tem nada a ver de política, a questão é puramente espiritual. Comunismo é comunhão automática, porra. Não vale mais isso ou não? Hein? Não. O cara sai dessa polícia, porra. A comunhão, Sua alma com Satanás, porra, você é padre. Calma. A excomunhão por comunismo, ela ainda existe. Só que ela precisa ser analisada. Tá entendendo? Aí, tipo, é um negócio. Claro, se você, no seu coração, você é comunista e Deus tá vendo que você tá excomungado. O problema não é isso. É que são dois pontos de vista diferentes. Para Deus, essas discussões, elas são irrelevantes. Ele já viu quem tá salvo, quem não tá, né? Independente. Não, e ele pode ser salvo. Lança-Leite pode se arrepender dos pecados e ser salvo. Pode. Inclusive, é nossa obrigação rezar pela conversão dele todos os dias. Pela conversão dele, exatamente. Né? Champinha, porra toda. Mas o ponto é que a validade do sacramento dele não pode depender da idoneidade dele, tá entendendo? Não pode depender, tipo, dessas coisas. Porque se for assim, a gente não vai ter, velho, se tu for ver a quantidade de merda que tem dentro da igreja, e aqui a gente tá falando, tipo, não só de padres católicos, mas a gente tá falando de pastores, a gente tá falando de todo tipo de merda que existe dentro do meio religioso. Se a gente fosse depender disso pra ter os sacramentos, tá ligado? A gente tava fudido. É por isso que essa heresia, a heresia donatista, que é o fundamento que você tá, que motiva, né, essa fala sua, é por isso que ela foi combatida, tá entendendo? Tipo, é porque a igreja é uma mãe, tipo, ela não pode, tipo, ela tá dizendo, ó, se a gente for parar para se preocupar com o padre, eu me preocupo, o padre Júlio Lança-Leite, ele é um caso mais explícito, é mais fácil a gente olhar para ele e dizer que ele é um canalha, né? Mas e um padre que tá ali e que ele não tem esse posicionamento aberto do Júlio Lança-Leite, mas ali dentro do coração dele, tipo, ele tem a apostasia mais profunda. Tá é CNBB todos os dias. Aí eu fico sem o corpo de Cristo. Aí eu fico sem o corpo de Cristo. Mas aí cai no caso de quem não conhece a lei é julgado pela lei. Quem não conhece a lei é julgado pelo coração. Exatamente. Se você entende ou não quem é aquele cara e o que ele era antes de ser padre. Se você não sabe quem é o cara na igreja, você tá de boa fé, porra. Para pensar da seguinte maneira: se você vai lá e você se confessa com o padre Júlio Lança-Leite, você tá, tipo, afirmando a autoridade da igreja em cima da canalice, acima da canalice dele. Tá entendendo? Não, se você entrar na igreja sem saber quem é o cara, beleza, você tá de boa fé. Eu descobri, não tem mais autoridade. Você recebeu o corpo de Cristo. Esse cara, por ter dado o corpo de Cristo pra você, na situação que ele tá mais enterrado no inferno ainda, tá entendendo? Então, tipo assim, se você pensar... Não tem níveis de inferno não, viu, velho? Não sei se tem níveis de inferno não, viu? Opa, tem níveis de inferno. Seja um só pra todo mundo. Para pensar, né? Tipo, o que pertence à felicidade de cada um não varia de um para outro.
Por que é que existem santos cuja vocação é diferente uns dos outros? Porque nenhum santo ele vai ser tipo a onipotência, a onisciência. Tipo, uma coisa é você estar em comunhão, né, dentro da visão beatífica, e outra coisa é você ser Deus, né? A própria ideia da visão beatífica, ela é mostrar as coisas que pertencem à sua própria felicidade. A sua felicidade, ela vem com certos particulares da sua vida e de tudo mais. Por exemplo, se você é um santo que viveu, né, tipo, a sua grande vitória foi contra a concupiscência sexual, por exemplo, entendeu? Tipo, no céu, a sua grande alegria vai ser ajudar, né, interceder pelas pessoas que sofrem com isso. Se você foi um santo que se compadeceu dos pobres, né, no céu, cada santo ele tem a sua, né, o seu chamado, né? O chamado de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, foi um chamado mais à vida monástica, à vida intelectual. Então, tipo, é natural que para a própria felicidade dele, né, a visão beatífica dele seja algo relacionado a isso, né? Então, a visão beatífica ela não precisa ser a mesma nesse sentido para todo mundo, embora todos estejam igualmente em comunhão com Deus. Mas, e da mesma forma, o inferno, o tipo de inferno que você cava para você, né, o tipo de não que você dá, embora seja um não definitivo, e é por isso que, tipo, que obras como o Inferno de Dante são interessantes, porque você nota que cada tipo de pecado, cada tipo de vício, ele traz uma marca espiritual que ela é distinta, entendeu? Então, isso, mas o que Jesus falou? Jesus disse que todos que quiserem ser salvos têm que ser santos. Inclusive no Novo e no Antigo Testamento. No Novo e no Antigo Testamento é proibido expressamente você falar com mortos. Uhum. Não se deve rogar e nem falar com morto. Esse negócio de ficar se comunicando com o santo, isso é um sincretismo que foi usado durante séculos para ajudar na evangelização. Renato, eu posso me referir diretamente a Deus. Renato, peça meu nome. Renato, o santo está vivo. O santo está vivo. Quem está morto... Quem tá morto sou eu e tu. O santo tá vivo, o santo tá na vida eterna. A vida dele é beber da água que eu ofereço. Vocês estão aí. O pessoal da evangelização de minha filha, do negócio, ensina a menina que Maria não morreu. Que Maria foi. Que? Exato. Assunção de Maria. Uhum. Se ensina, minha filha foi ensinada na escola Assunção de Maria. Exatamente. É um dogma católico. Não tem lugar nenhum na Bíblia, bicho. Tiraram da onde? Isso aí da tradição, não é isso? Sim. A Bíblia não é a única fonte de ensinamento cristão. Isso, mas não tem escrito. Quem foi que disse isso? Alguém disse aí. Mas não foi na Bíblia que a Bíblia é a Bíblia. Não foi da tradição também? É a tradição. Então quem tem autoridade é a tradição. A tradição vale para decidir os livros que estão na Bíblia e não vale para outras coisas. Mas é um dogma de fé, a Assunção de Maria, não? Renato, ou a verdade é um dogma de fé, a Assunção de Maria, bicho? Hã? A Assunção de Maria é um dogma de fé? Porra nenhuma, né? É um dogma. Claro. Sim. Isso já foi aceito, porra, todo ser ensinado assim no catecismo? Claro. Sem existir a Assunção e a Conceição Imaculada. Tá no terço. Não, a Conceição Imaculada tá na Bíblia, porra. Sim. Mas, não, de Maria concebida sem pecado. Maria concebida sem pecado. Não, ela concebeu sem pecado, não é isso? Não, ela concebida sem pecado. Ela própria. Concebida. É a adição de Danza Escoto. Não, isso aí não tem na Bíblia, velho. Tá na tradição. Porque o pessoal. Tradição que é a Bíblia, pô. O 381, que esse pessoal tá botando a igreja na frente do texto da Bíblia, pô. Não, a questão é a seguinte: vocês estão dando prioridade ao formalismo em vez da materialidade. Não é o formalismo. A questão é a seguinte: vocês realmente acham que os únicos santos nos últimos 12 mil anos é aquela lista que tá ali? Não tem mais ninguém santo que não tá ali. Nem todos são reconhecidos. Nem todos os santos são reconhecidos. Mas aqueles é seguro para o fiel conversar com eles. Eles estão vivos. Isso, mas teve caras que foram santos que não estão na lista ali, não é isso ou não? Sim. A igreja não é infalível. A igreja ela não tem que reconhecer todos. Os que foram reconhecidos estão no céu, mas não tem que reconhecer todos. A igreja é infalível em relação a isso. É uma questão de conjunto, Renato. Um deles... Veja, Renato, se um dos santos for provado que a vida de um dos santos era uma farsa de uma pessoa que foi, de fato, considerado santo pela Igreja Católica, esse indivíduo foi santificado, beatificado e passou por todo o processo de canonização, a igreja está falsa, porque ela é considerada infalível. Várias vezes, já teve mudança de lista de santo várias vezes.
Inclusive, a igreja já reconheceu que vários santos que eram considerados santos pela tradição eram figuras míticas que nunca existiram, porra. Mas. Várias vezes, inclusive, comunidades inteiras, por tradição, reconhecia santos na Idade Média, porra, todo o cara nem tinha existido, porra. Nome e número, aluno. Nome e número, aluno. Para que haja canonização, é preciso que essa pessoa tenha passado por um processo em que a igreja diz que é seguro rezar para ela e que ela está viva no céu. É isso. Rapaz, que é preciso. Então, essa conversa de dizer que o cara que foi morto e enterrado tá vivo é complicado, viu? Ué, você não acredita na ressurreição dos mortos? Claro, no final dos tempos. Sim, mas o final dos tempos ele não é uma coisa que ocorre na eternidade. O eterno, é? Da perspectiva da eternidade, esse momento aqui, a gente agora, e o fim dos tempos, ele tem alguma diferença? Tá tudo incluído, né? Ele tá tudo simultâneo. Entendeu? Esses problemas, eles são problemas geralmente tipo de falta... O presente, o passado e o futuro só existe pra gente. Pra esses caras, eles viajam no tempo, é isso. Não é viagem no tempo, você está na dimensão da eternidade, onde tudo é um eterno presente. Está lá em Santo Agostinho. Né? A eternidade, ela é esse presente eterno. Se eu posso me dirigir direto ao Pai, para que eu vou arriscar e pedir a outra pessoa sem ser ele? É um exercício de humildade, é um exercício tipo para a própria felicidade do santo. E mais do que isso, pertence a nossa felicidade. Para que a contrição seja válida, a contrição precisa ser perfeita. A contrição perfeita é um ato raro na vida do cristão. Que o cristão esteja completamente, absolutamente arrependido do ato, que é o que chamamos de contrição perfeita, ela é rara. É por isso que nós precisamos confessar regularmente. Porque isso vai simplesmente te ajudar, entendeu? Porque é muito raro que uma pessoa consiga ter essa contrição sozinho em casa, no seu sofá, entendeu? Acontece, mas é raro e você também não tem como saber. Mas quando você vai se confessar com o padre, você sabe que foi perdoado se você está arrependido totalmente daquilo ali. Porque também tem isso. Você tem que exercitar esse arrependimento completo, né? Total. Não tem nada que impeça 38. Você, diretamente, santo 38, tá entendendo? Inclusive, eu rezo para que o seu caso seja isso, certo? O santo do Bitcoin, imagina só. No entanto, tem gente que nem a gente aqui que não é tão excelso assim, entendeu? E a gente precisa de certas garantias, tá entendendo? Que se a gente não tiver, a gente não tem nem chance nenhuma, tá entendendo? Eu vou dar um exemplo. Tem uma cidade aí que chama Santo Amaro aí em São Paulo, não tem? Aqui, Lauro de Freitas também chamava Santo Amaro. Tu é de Lauro de Freitas, Zé? O quê? Tu mora em Lauro de Freitas, Zé? Não, eu moro no município próximo aqui de Lauro. Mas tá. Aqui era Santo Amaro de Pitanga, Lauro de Freitas, antigamente. Santo Amaro existiu? Hã? Santo Amaro existiu? Não sei, existiu, é muito santo, cara. Pois é, já houve, inclusive, foi um cara que foi cultuado, tinha igreja, tinha a porra toda durante séculos, e depois a igreja dizer, não tem nenhuma comprovação que esse cara existiu. Porra, o cara passou 300 anos, como é que chama, chamando uma entidade que não foi ninguém, porra. É o santo dos disabled? Tem vários santos, essa lista de santos já mudou várias vezes, porra. Não, ele continua santo aqui, de acordo com a tradição católica, Santo Amaro, o Amaro Peregrino, foi um monge e abade que dizem que navegou o Atlântico, né, to an earthly paradise, a um paraíso terrestre. Ele é reconhecido como santo. Era santo e deixou de ser. Viveu em que época? Não sei. Nasceu onde, que lugar? Não sei. É uma lenda. O quê? Não, mas qual santo era santo e deixou de ser? Porque eu não tô também ligada nisso aí, não. Eu tô dando um exemplo de uma pessoa que é considerada santa por 1000 anos e depois os caras reconheceram que não tem... Quem reconheceu? Quem reconheceu? Não tem onde esse cara nasceu, de onde é que ele nasceu, não tem prova nenhuma. Isso é uma figura mítica. A própria igreja tem 1000 anos. Calma. Os caras olhando pro negócio lá. Não, mas a gente não vai reconhecer esse cara como santo, não é? A gente não sabe nem se ele existiu. Não faltou só um exemplo aqui, né? Santo Amaro. Não, aonde que tá aqui, por que tu tá dizendo que ele não existiu? Vamos botar aí na tela. Como? Vamos pesquisar Santo Amaro, cara. Vamos esclarecer isso aí, calma. Porque eu nunca ouvi falar dessa atualização de santos e tal. Eu sei que a igreja passa por inclusive, o falso negativo, todo mundo concorda aqui. Para determinar quem é santo ou quem não é. O falso negativo, vocês concordam que é possível que tenha tido mais santos na história
do que foram reconhecidos na igreja. Isso vocês reconhecem ou não? Mas a igreja reconhece isso também. A igreja também reconhece. Muita avózinha, senhorzinho no interior, na casa do caralho. Uma do caralho com Deus, morrer e ninguém nunca mais saber do cara e acabou, né? Isso anônimos, mas no céu. Mas o problema não é esse aqui. Santos, meu amigo. Exato. A questão é, Deus deixou pra gente a garantia de que a igreja existe e está atuante. E a igreja nos deu a garantia de que aqueles para quem nós estamos rezando estão ali. É isso. Porque é uma garantia muito importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Não, mas através de Santo Antônio, de São Sebastião, como é o nome do santo? Mas, Renato, Renato, tá faltando um problema de alfabetização básica aí. Certo? Sim. Porque, tipo, quando a gente fala a oração ao santo, a gente diz rogai por nós, a gente não diz salvai-nos. Isso, você tá pedindo a intervenção. A gente pede uma oração, é só isso. Da mesma forma que eu peço para que você ore por mim, da mesma forma que você pode pedir para que eu ore por você. E aí o seu ponto foi tipo, mas não pode fazer isso pro morto. E o ponto que a gente tá falando é tipo, o santo não tá morto, ele tá na vida eterna. É isso. Então, assim, não é muito difícil. Se você achar que sua mãe foi uma pessoa que santa e tal, você pode rezar, fazer um altar para sua mãe, não é isso? Não, porque eu não tenho autoridade para isso. Para julgar. Eu me submeto à autoridade que Jesus Cristo colocou na Terra, tá entendendo? Independentemente de eu entender isso muito bem ou não. A partir do momento que eu pego a minha interpretação e eu começo a colocar, tipo, por mais que eu seja um cara, por mais que você possa ser um cara inteligente e não sei o que lá, aí você está se tornando a igreja. Isso aí é o quê? Isso aí é o Satanás, irmão. Eu concordo que isso aqui que você está falando pode ser possível. É o Satanás mesmo. E é o pior Satanás que tem, porque ele é o Satanás que vem com o ar da santimônia. Tá entendendo? Estamos aqui cortando, simplificando as coisas, tá entendendo? Tipo, porque essa instituição corrupta e não sei o que lá, tipo, tem todos aqueles argumentos maravilhosos que o maior sofista de todos os tempos, que é o Satanás, tem, entendeu? Cuidado. Eu digo, olha, meu irmão, aqui eu tava até ontem, tá entendendo? A gente tava comendo gente em colégio católico ali, tá entendendo? Pra gente, tipo, com nossos 30 e poucos anos na cara, chegar pra 2000 anos de tradição, tá ligado? E dizer assim, tipo, não, peraí, porque não é assim, eu acho que não é assim, porque não faz sentido que seja assim, tá entendendo? É melhor se submeter. Eu concordo que isso aí tudo pode ser possível. O que eu tô dizendo é que eu não preciso de nada disso. As pessoas não precisam reconhecer necessariamente ou compreender essa dimensão da coisa para ser salvo. O cara lá debaixo do carro pode ter sido salvo sem compreender isso aí. Mas é porque a igreja reconheceu como católica. Renato, calma aí, Renato, mas o problema, Renato, o problema não é esse, Renato. Muita gente que paga de lindinho e de mocinho e de que eu conheço todas as virtudes. Deixa eu aqui declamar para você todas as virtudes que eu sei, que eu pratico. Não significa que essa pessoa é essas virtudes. A gente não sabe quem vai ser salvo e quem não vai. A gente não pode presumir. Renato, a questão é... papel também não é compreender. Nosso papel é compreender. Nós temos o papel de compreender. Não, Renato. Mas nós temos o papel de compreender. Renato. Você está tentando fazer é compreender e gerar e fazer um juízo novo, né? Não, eu já falei várias vezes que eu não compreendo. Eu já falei várias vezes, inclusive várias coisas que ele me perguntou aí. O Brasil vai ser o farol do não sei o que lá? Não sei, não é isso que ele perguntou. Como é? Se o Brasil vai ser o farol do não sei o que lá? Mas é só para esquentar. É só para esquentar. A gente tá falando aqui da igreja, né? Tipo, se não é para você entender, então, tipo, submeta-se à autoridade da igreja. Não, mas se eu não sei se o Lança-Leite é um padre real ou não, eu prefiro procurar outro, velho. Você sabe, a igreja não sabe. Você tem todo o direito de procurar outro. Mas ele é um padre real. Entendeu? Até que a igreja se pronuncie, tá entendendo? E a gente pode rezar para que a igreja se pronuncie. Não porque eu queira que a ordenação dele seja anulada, mas porque eu quero que a verdade sobre a ordenação dele prevaleça. Entendeu? Galera, mas até a igreja, até que Roma locuta, né? Tipo, até que Roma se pronuncie, tá entendendo? Eu como João Roma se pronunciar pelo crescimento global, você vai ter crescimento global, né? Sim, Renato. Sim. O que a igreja disser, para mim é lei. Sim, se a igreja vai dizer o anarcapitalismo é falso, você não pode ser anarcapitalista. Tudo que Hoffman escreveu é falso. Eu amanhã nunca mais defenderei nenhuma dessas coisas. Trarei todas essas coisas e calarei pelo resto da minha vida. Instituto é isso que eu faria.
Socorro. Não, eu só queria fazer uma citação aqui, porque o Amoedo perguntou onde é que isso está na Bíblia. Vou apresentar para você aqui, tá, Amoedo? João 11:25. Disse de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Acho que o 381 crê, né, 381? Creio, mas ele não tá falando do corpo, Obrigado. ele tá falando do reino dele, né? Ele não tá Isso, falando do mas ele tá corpo, vai ser vivo, imortal. vivo, viverá. E aí, A ressurreição, ela é em corpo ou não é? No fim dos tempos, sim, antes não. Mas então ela não é ressurreição nenhuma, ela é uma ressurreição. Então eu vou recitar aqui, Tô tá, confuso. Tretão? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não é antes ou depois, não. Aquele que crê, é presente, é atual. Nunca morrerá. Quando Jesus fala ao bom ladrão, ele não diz, tipo, hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Sim. E o bom ladrão Ainda morreu? hoje. O ladrão morreu e ele tá vivo, né? Ele tá vivo, morreu o cacete. O corpo dele morreu e a alma dele imortal foi salva, né? Então, Mas é a mesma. Não existe. Isso aí é o dualismo. Não existe essa separação. O corpo do nosso querido, tipo, agora no nosso tempo, tá entendendo? Tipo, ele aparece. Ele foi enterrado, morreu, foi enterrado. Mas na dimensão da eternidade ele está vivo, corpo e tudo. Mas o Dimas não morreu? O corpo dele não morreu? Enterraram o Dimas, porra. Sim. corpo, Mas, não, Ele morreu, porra. mas O corpo dele morreu, tu tá porra. olhando pra questão, tu tá olhando pra linha temporal. A eternidade não é a linha temporal. Sim, ele levantou do A caixa eternidade é a lei, é tipo a presença de tudo isso. Então, tipo, dali da eternidade, tipo, ele tá vivo. Fisicamente? Sim. Como? Se enterraram o corpo dele? Aqui. Ele foi crucificado, porra. Uma coisa é na Terra, e no tempo que a gente vive limitado, e outra coisa é a eternidade, que está sobre Sim, é isso que eu tô falando, é outro plano espiritual. A alma imortal dela foi salva. Mas ali está o corpo também. O corpo glorioso. É,